Conectados no Enem. Oferecimento Uninasal. Nada vai parar você. Boa tarde, galera de casa que está aí nos acompanhando através da telinha da TV Borborema, canal 9.1 e também através das nossas redes sociais. Estamos chegando a partir de agora com o último programa dessa temporada do Conectados no Enem. Contagem regressiva de verdade agora para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio. A primeira parte do exame acontece amanhã, dia 17 de janeiro, para os mais de 5 milhões de inscritos que escolheram a prova impressa, onde os estudantes vão fazer a prova de linguagem, ciências humanas e redação. E a segunda parte da prova acontece na próxima semana, no dia 24. E também nos dias 31 de janeiro, 7 de fevereiro, mais de 96 mil estudantes vão fazer a prova digital. E é claro que o nosso programa vem mais uma vez te ajudar a tirar todas as dúvidas sobre a prova para você conquistar a tão sonhada vaga na universidade. Chega junto! E nosso programa hoje começa com um assunto que muitos estudantes consideram difícil, outros adoram, que é a questão da prova de Ciências da Natureza. São 45 questões que englobam 3 disciplinas, Física, Química e Biologia. E você já sabe que nós não vamos deixar você sozinho, né? Daqui a pouquinho a gente vai entrar com mais assuntos sobre essa questão. Vamos trazer o nosso professor convidado, mas antes vamos conversar sobre algo muito importante. A prova do Enem exige muito dos estudantes, não só esforço mental quanto físico para aguentar mais de 5 horas de prova. E muitas das vezes a saúde mental dos estudantes fica abalada com essa pressão psicológica sofrida para alcançar um bom resultado na prova. Porém, a gente não vai te deixar sozinho também quando o assunto é saúde mental. Por isso, confira as dicas que a gente traz a partir de agora. O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior. Para muitos é a escolha de uma carreira que será seguida pelo resto da vida. Por isso, o nervosismo na hora de fazer a prova é quase inevitável. Essas 2 alunas fizeram o último exame apenas por experiência, mas sabem bem do que eu estou falando. O que é que você sentiu, assim? Ficou muito ansiosa na hora da prova? Quais eram as sensações que você tinha? Deu aquele frio na barriga? Deu sim, não fiquei antes, um dia anterior, mas quando chegou na hora de fazer a prova, eu senti sim um frio na barriga, mas foi tudo tranquilo. Ao contrário de Esté, eu fiquei muito nervosa um dia antes, mas na hora da prova, eu disse agora eu vou fazer acontecer, então eu não posso ficar nervosa. A prova é dividida em 2 etapas e acontece em 2 domingos consecutivos. Muitos alunos não têm um bom desempenho no primeiro dia de provas, especialmente por conta da redação, e passam a semana inteira sofrendo até o segundo dia de provas. Calma, que para isso também tem solução. Essa psicóloga tem dicas valiosas para o estudante que vai fazer a prova. Afinal, estar com a saúde mental em dia é fundamental para fazer uma boa prova. A dica maior é controlar a ansiedade, porque a ansiedade nesse momento ela vai servir como divisor de águas, né? Porque o conteúdo já foi assimilado. Então a gente precisa treinar mais nossa habilidade emocional, fazer com que o estudante ele prepare mais o tipo de pensamento que ele vai ter naquele momento, porque o nosso corpo ele reage a nossos pensamentos. Se nós temos pensamentos negativos, vão acontecer de ter várias reações negativas no nosso corpo. Então é você entrar com a postura confiante de que você estudou, tentar respirar fundo, porque a respiração ela vai fazer com que seu cérebro oxigene mais, isso vai melhorar a sua habilidade nas provas, nas questões, e fazer com que também você se tranquilize mais. Para estar com a saúde mental em dia no dia da prova, Cauane já fez algumas adaptações na própria rotina. Acho que eu já estou controlando mais meu sono, porque nessa quarentena a gente meio que deu uma desregulada, né, às vezes. Então eu estou controlando mais meu sono, controlando a alimentação, para no dia da prova não ficar tão ansiosa assim. Como é que você pretende lidar, de repente, com uma situação como essa, que involuntariamente pode acontecer? Bom, acho que eu pretendo buscar o apoio da minha família, que sempre me deixa tranquila nesses momentos, e dos meus amigos mais próximos. O que tinha que ser feito, foi feito. Agora é respirar fundo e acreditar que vai dar
tudo certo. É isso aí, pensamento positivo que realmente vai dar tudo certo se você está bem preparado. Agora não tem mais o que fazer, é só ficar tranquilo e isso ajuda bastante, a gente já viu, né? E como eu já havia dito, nós vamos tratar hoje aqui de ciências da natureza. Lembrando que são 45 questões, que englobam 3 disciplinas, física, química e biologia. Olha só quem está aqui ao meu lado, professor Jonathan Alexandre, que vai trazer algumas dicas para nós que podem fazer uma super diferença para você que vai prestar o exame. Professor Jonathan, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Vamos trazer aquela aula ali para o pessoal com algumas dicas importantes, né? Exatamente, boa tarde, né? A gente tem que lembrar que o programa ele vem para ajudar os alunos, reforçar aquilo que vocês já vêm estudando e dar mais algumas dicas do que pode ser abordado e do que a gente pode esperar, né, referente à prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Legal, bacana. E a gente acabou de ver essa coisa da importância, né, de psicologicamente estar bem tranquilo. Acho que não é mais o momento de se afobar não, né, professor? O que der para dar uma revisada, dá uma revisada, mas é importante também agora ficar tranquilo, para passar aí as 4 horas e meia de prova na tranquilidade, né? Isso. Lembrando que os alunos que irão se submeter à prova, eles já estudaram, já têm fixado o conteúdo. No dia da prova, eles precisam estar bem atentos, porque a gente sabe que tem um jogo de ansiedade, de hormônios envolvidos, e tudo isso vai ser decisivo na hora, né, que eles forem estar fazendo a prova. A gente já estava comentando aqui antes do programa iniciar a importância para muitos estudantes dessa prova de ciências da natureza, né, professor? Principalmente aqueles que devem aí tentar os cursos da área de saúde. Comenta um pouquinho para a gente de início, né, como é que vem aí, qual é o teor e qual a importância dessa prova de ciências da natureza. A gente vê muito, né, que os alunos que vão prestar vestibular para os cursos de saúde, eles precisam ter um desempenho superior, né, na prova de ciências da natureza, já que ela é crucial nessa decisão, né, de quem vai ficar ou não com as melhores vagas dentro dos cursos na área de saúde. Nós sabemos hoje que são vários cursos, alguns com concorrências bem mais amplas e outros nem tantos, mas a prova de ciências da natureza, ela deve ser vista com bastante atenção para que os alunos consigam, somado às outras disciplinas, ter um bom desempenho. Muito bem. Acho que é importante a gente falar também, professor, para o pessoal de casa, sobre a questão da extensão das questões da prova do Enem como um todo. Mas acredito que também as questões ali de ciências da natureza são questões extensas que exigem do aluno, como o senhor próprio comentou agora, uma atenção para interpretar a questão, não é isso? Isso tem a ver realmente essa... Verdade. As questões de ciência da natureza, geralmente, elas são bem extensas e um tanto que cansativas. Contudo, na maioria das vezes, o aluno deve atentar que ela pode vir com gráficos, com figuras que vão conter a própria resposta. Então, você que estudou, você que teve atenção, né, presta bem atenção nessas questões, desses gráficos, nas imagens, que a própria prova ela vai abordar, ela vai te trazer, e muitas vezes é só questão da interpretação. Essa questão ela vai estar trazendo para você lá a informação que ela deseja, que você apenas interprete, extraia, e aí escolha a melhor alternativa condizente com a pergunta. Importante também que o estudante esteja por dentro de alguns temas mais atuais, tendo em vista que a prova do Enem ela é toda contextualizada em ciências da natureza também, né? Exatamente. A gente aposta muito e vamos ter bastante áreas, né, relevantes na parte das vacinas e do próprio vírus, da infecção do coronavírus, as vacinas que estão sendo muito amplamente distribuídas aí, né, os comentários, e a gente aguarda e espera, né, que vai haver alguns temas voltados para esse tipo de assunto. Tá ok, então. E olha, a gente tem alguns estudantes que têm dúvidas, professor, e aí toda semana a gente traz exatamente essas perguntas deles, que às vezes são dúvidas de vários estudantes, de vários candidatos que estão aí um pouquinho nervosos antes da prova. Então vamos lá conhecer a primeira pergunta do programa de hoje. Joga na tela. Meu nome é Jessé e eu queria saber quais os principais assuntos de biologia que caem na prova. Que é logo assim, né? Um listão, os principais assuntos. Então, o programa, né, é muito grande, é muito extenso e a gente fica meio que sem ter uma certa linha, né, para a gente poder seguir. Então,
O assunto de ciências da natureza ele é bem amplo, né? Mas a gente sempre aposta em questões voltadas para a genética, questões voltadas para a botânica, questões voltadas para a química, para a própria física, lembrando que essas questões elas vão ser extremamente contextualizadas. Na maioria das vezes elas não vão estar isoladas, elas podem permear outros assuntos dentro da própria física, com link na biologia, com link na física, né, e com link em outras áreas que a gente tem, né, que são congruentes entre si. Na verdade, é uma mania dos alunos, né? Acho que não somente estudante que está fazendo prova de Enem, estudando para concurso, enfim, de sempre querer adivinhar o que vai cair, né? Quais são os principais assuntos e tal. Acho que é importante estar conhecendo de tudo um pouco, porque não tem como adivinhar, tipo, vai cair tal assunto, vai cair isso, vai cair aquilo outro. Às vezes o pessoal quer fazer um jogo de adivinhação, né, professor? Não vale muito não para a prova de ciências da natureza. Os candidatos, uma excelente dica é estar observando o que é que vem sendo cobrado ao longo do Enem, né? Nos anos passados, a gente sempre tem repetições de questões ou questões um pouquinho mais elaboradas que já foram anteriormente abordadas. Então, dentro dos principais temas, como a gente vem comentando, da genética, da física, da química, da própria biologia de forma geral, a gente sempre deve atentar para algumas questões que vêm se repetindo, né, que podem ser abordadas, lembrando que elas devem estar literalmente, né, conectadas com o contexto atual, para que o aluno ele possa, né, não passar desapercebido e aí assim lograr êxito, né, na realização dessas provas. Existe a possibilidade de, nas questões do Enem, por exemplo, ter uma questão lá que está intercalando um pouco de biologia, um pouco de química, está juntando aí mais de uma disciplina numa questão só? A gente acredita, né, que com essa pandemia que estamos vivendo, né, a biologia interage muito mais com a química, já que a gente teve tentativas de vários desenvolvimentos de medicamentos, né? Então a química está muito presente nisso. Os grupos funcionais que possivelmente vão estar sendo abordados, praticamente certeza caírem na prova de alguma maneira. Tem aí a cloroquina, né? A hidroxicloroquina, que foi muito comentada no iniciozinho da pandemia, lá em meados de março, abril. A polêmica da cloroquina, da ivermectina. Exatamente. Que são medicamentos, né, que não deixam de ser composição química. E a gente tem lá grupos funcionais que são exatamente a parte da química aplicada à biologia, visto que, de acordo com esses grupos, eles vão estar mais voltados aí à atuação em determinados tipos de tecido, seja tecido pulmonar, seja tecido cardíaco, né, voltados também à parte da virologia, da imunologia, que também é foco, né, da ciência da natureza. Certo, e olha só, professor, eu vi que você trouxe aí um materialzinho para o pessoal de casa, alguns slides, não é isso? De suporte. Isso. Então vamos introduzir, vamos começar a nossa aula. Daqui a pouquinho a gente traz mais dúvidas aí dos estudantes, mas vamos começar logo aqui mostrando o que nos espera na prova de ciências da natureza e suas tecnologias, já trazendo Covid-19 aí para o pessoal de casa, né? Então vamos lá. Aqui eu abordei um pouquinho sobre a epidemiologia da Covid. Como se trata de uma pandemia, né? Então termos como, por exemplo, surto, epidemia, pandemia e endemia, eles possivelmente serão abordados, né? São termos bem básicos, mas muitos alunos ainda se embananam, têm uma certa dúvida do que seria cada um, né? Então, por exemplo, um surto é algo mais local, né? Algo que é mais voltado a uma pequena parcela da população de acordo mais isolado. Contudo, esse surto ele pode evoluir, tornando-se uma endemia, já seria uma proporção um pouco maior, mais avantajada, um número maior de pessoas, mesmo assim ainda limitado, tá? E depois da endemia, a gente tem a epidemia, que já se abrange para mais um percentual ainda maior de pessoas, os locais, né, de extensão territorial também maior, né, chegam aí a atingir vários estados, e por último chegando na pandemia, onde a gente tem a mesma doença sendo veiculada em vários países do mundo, né, com várias características e atingindo um número muito grande, muito elevado. Então esses termos, eles podem vir, né, inseridos inclusive em um contexto e perguntando, né, mais alguma coisa a respeito da pandemia e de como ela se alastrou, já que a gente tem vivido, né, ao todo um pouquinho mais de um ano, né, desse problema a nível mundial. Tá, e termos importantes, né? Você vai memorizando aí a diferença entre pandemia, endemia, epidemia e surto para não confundir. E a gente vai tomar aquela água, vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouquinho
com mais ciências da natureza no Conectados no Enem. Não sai daí. Conectados no Enem. Oferecimento Uninasal. Nada vai parar você. Conectados no Enem. Oferecimento Uninasal. Nada vai parar você. De volta com o nosso último programa do Conectados no Enem, edição Enem 2020. O tema de hoje é Ciências da Natureza. Mas antes da gente voltar com mais dicas para você aí de casa, eu tenho uma outra dica especial para você que está correndo atrás da melhor oportunidade para a sua carreira. Na Uninasal, a primeira e a segunda mensalidades estão por apenas R$ 99,00 cada e você ainda garante desconto de até 60% durante todo o curso. Comece sua trajetória de sucesso em uma instituição reconhecida pelo MEC e pelo mercado de trabalho. Inscreva-se no vestibular 2021 em uninasal.edu.br ou ligue 0800 281 9999. Uninasal, nada vai parar você. A gente continua o programa Conectados no Enem com mais dicas sobre ciências da natureza. Estamos aqui com o professor Jonathan Alexandre, ele que é professor doutor, já trouxe dicas importantes aí nos primeiros momentos do nosso programa. Estávamos aí exatamente tratando sobre Covid-19 e alguns termos que é importante as pessoas conhecerem, né? E aí eu lembrava, professor, que o senhor falando aí sobre a diferença, muita gente não entende o que é endemia, o que é pandemia. Acho que hoje até se entende melhor, porque ao longo do tempo a gente foi tratando um pouco mais sobre o assunto e tem outros termos que também podem vir, né? A exemplo da quarentena, que muita gente pensava que era 40 dias, mas na verdade não tem nada a ver. A questão da reserva que a pessoa tira de alguns dias em casa, período de incubação da doença, tudo isso é importante a pessoa estar por dentro, né? Esses termos. Verdade. E lembrar que esses termos, eles podem ser inseridos, né, como eu havia dito anteriormente, de maneira bem sutil. E se o aluno não tiver propriedade de entender, né, como é que ele pode ser aplicado, ele pode ter uma certa dificuldade. Vários termos, como por exemplo a quarentena que você bem citou, entre outros, né, eles devem ser vistos, né, com muita propriedade para que o aluno possa observar, até mesmo porque o tema da redação pode estar voltado para a vacina, né? Pode estar voltado também para questões da epidemiologia e também dessas novas tecnologias que estão sendo empregadas. O Brasil hoje, né, ele tem um cenário muito propício a abordar essas questões e está sendo alvo a nível mundial. Então a gente pode esperar também que a redação aborde algum tema voltado aí ao desenvolvimento dessas novas tecnologias nas vacinas ou da própria pandemia como um todo. Tá ok, então. E olha, para o estudante que vai fazer a prova do Enem, é necessário seguir algumas regras. Dentre elas, o uso da máscara de proteção facial, que é obrigatório para evitar a contaminação pela Covid-19. Fique atento. A máscara de proteção facial será item obrigatório nesta edição do Enem. O candidato que não estiver utilizando máscara não poderá fazer a prova. É preciso estar atento também às seguintes recomendações. Dentro da sala de aula, os estudantes deverão permanecer com a máscara. O equipamento de proteção deverá ser retirado apenas para identificação do participante na hora de se alimentar ou tomar água. Lembrando que os candidatos poderão levar máscaras extra para trocar durante a aplicação das provas. Quem for diagnosticado com Covid-19 ou apresentar sintomas da doença deve informar o INEP na página do participante. Vale ressaltar que, além da máscara, para ter acesso ao local de prova, é preciso apresentar um documento oficial com foto, caneta preta com tubo transparente, o cartão de confirmação de inscrição. Zenaide Ferreira, para o Conectados no Enem. Anotou tudo? Cuidado, viu? Não vai se perder, não vai perder a prova aí por causa de pequenos detalhes. Professor, a gente pode continuar aí trazendo mais dicas então para os alunos, né? Podemos, a gente podia sim. voltar aí para os slides, continuar um pouco com a sua aula, daqui a pouquinho a gente tem mais perguntas, perguntas de estudantes, né? Dúvidas dos estudantes. Okay. Coloca aí, pessoal, para o professor continuar aí tirando as dúvidas do pessoal e trazendo dicas. Vejam só, aqui a gente traz, né, a estrutura do vírus, né? A gente sabe que é muito importante conhecer um pouquinho do vírus, exatamente porque daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre as vacinas, como é que elas são desenvolvidas. Então, o aluno, ele tem que ter propriedade, lembrar de algumas estruturas, já que isso está sendo bem
amplamente divulgado. Algumas proteínas, como a proteína spike, o capsídeo viral, o conteúdo de RNA que apresenta, né, no interior do vírus, é algo que pode ser explorado e que o aluno deve estar atento. Tá ok, então vamos passando então para um próximo slide, professor. O senhor continua tratando aí sobre a questão do Covid, do vírus SARS-CoV-2. Difícil, né? Mais fácil chamar coronavírus, mas é importante saber a estrutura. Verdade. Vamos para o próximo? Então, a vacina, né, na parte de desenvolvimento, eu trouxe algo que pode ser abordado também, que é bem peculiar. Diferença de vacina para soro, né, já que a população, né, nesse período de pandemia, teve muita dúvida e alguns alunos também estavam tendo algumas dúvidas, né? Então, a vacina, que é o que a gente espera, né, que saia até o iniciozinho de fevereiro, já começamos aí a ter esses planos. Ela é diferente porque ela vai ter uma imunização ativa, né? Ela tem vários tipos de formas de ser produzidas e ela é diferente do soro, aonde, né, o soro ele já vai ser algo que já traz o anticorpo pronto, né? Ele difere da vacina porque a vacina ela vai instigar o nosso organismo à produção dos anticorpos. Então essa diferença ela pode ser abordada, né, em alguma das questões do Enem, né, voltadas aí para a parte de ciências da natureza e as suas tecnologias. Então, só para reforçar, o soro ele já traz o anticorpo pronto, né? Enquanto que a vacina ela vai estimular o nosso corpo aí a estar produzindo. Não existe produção de soro, tá? Para o Covid-19, e sim da vacina, tá? Então a gente está tentando aí desenvolver, né, já estão na etapa final, em fase de teste, desenvolvendo aí essa produção, dessa estimulação do nosso próprio sistema imunológico, fazendo com que o nosso corpo ele tenha, né, a capacidade de desenvolver, né, termos que consigam eliminar o vírus assim que o mesmo entrar no nosso organismo, diferente do soro. Acredito que muita gente já ouve falar muito sobre vacina. Vacina, soro é um termo um pouco utilizado. O que é importante é fazer a diferenciação sobre o modo de ação de cada um, para que não se confunda o conceito ali, né? Pode ser que eles coloquem um conceito errado de vacina e a pessoa vai lá e pá. Exatamente. Clica então, errado não dá, né? É verdade. Então, sempre lembrar, o soro ele já trabalha com o anticorpo pronto, enquanto que a vacina ele vai estimular a produção, né, dos anticorpos. Então, tem essa diferença aí. Decorou aí? Anotou direitinho? Vamos continuando, porque os estudantes estão querendo tirar dúvidas com o senhor, professor. Então, vamos chamar aí uma outra pergunta. Coloca na tela. Eu me chamo Bianca Medeiros e vou fazer o Enem agora nos próximos dias. E minha dúvida sobre ciência da natureza é na área de biologia, sobre as leis de Mendel. Como é que eu posso agilizar meu eletograma lá na hora das questões da prova? Pronto, agora ela usou termos que eu nunca ouvi falar, professor, é com o senhor. Verdade. Então, assim, Mendel, né, os princípios, os postulados, as leis de Mendel, elas são uma aposta muito certa. A pergunta da nossa internauta, ela vem extremamente a calhar, já que sempre vem se repetindo, no máximo com intervalo de 2 anos aí, a gente tem uma pergunta voltada, né, para essa parte do heredograma, para essa parte aí, né, das leis de Mendel, tanto a primeira como a segunda lei. Então, o estudante, ele tem que pensar que essas características, elas vão provavelmente ser abordadas em um momento ou outro, né? E eu até dou algumas dicas de videoaulas, né? Porque o tema ele é bem extenso, né? Ficaria até um pouco cansativo para eu estar abordando aqui. Mas sempre observar questões dos alelos, sempre observar questões que envolvem a própria matemática, né, das leis de Mendel, da probabilidade, que está completamente casado lá, que faz um link perfeito com a biologia. Então, entender um pouquinho da estatística, entender um pouquinho dessa probabilidade vai fazer com que o aluno que atentar para isso saia na frente, né, e observar essas questões aí, porque tem muita pegadinha também, né? Então a gente deve observar, né, o próprio Mendel, ele estudou e ele traz, né, questões de ervilhas, né, de forma geral, ele tratava muito das ervilhas amarelas, das ervilhas verdes, né, das ervilhas lisas e rugosas. Então atentar o que é característica dominante, né, o que é característica recessiva, cruzamento de dominante com recessivo, existe uma probabilidade bem maior, né, se for heterozigoto ou se for homozigoto, da gente ter essas probabilidades aí. Então, sempre atentar, né, quem vai estar cruzando com quem e assim chegar a uma probabilidade em números, né, literalmente
da porcentagem de quanto é que esses cruzamentos vai dar. E esse heredograma, provavelmente, né, ele tem muita chance de ser abordado. Se eu bem me lembro, isso tem a ver com assunto de genética, né? Isso. O pessoal estuda mais ou menos ali no 3º ano. É verdade. Tô com a memória boa, tá vendo? Verdade. Então, assim, o próprio Mendel, né, ele dá um respaldo muito grande, até hoje mesmo, né? A gente estuda muita coisa voltada para o que ele desenvolveu, né? E é um forte tema que provavelmente vai ser, sim, abordado, né, nas perguntas voltadas para a ciência da natureza. Muito bem respondido. Agora temos mais dúvidas. Coloca mais perguntas de estudantes aí para nós. Me chamo Maria Eduardo e eu gostaria de saber como a pandemia do coronavírus ela pode cair na prova do Enem. Então, algo que o senhor tratou bastante, né? Exatamente. A gente ainda vai continuar tratando, né? Então, o que a gente imagina é que a vacina ela possa ser abordada, os dados epidemiológicos eles possam ser abordados. Então, é importantíssimo ficar atento, né, aos boletins que estão lançando aí a todo tempo esse quantitativo. E outra coisa que o aluno deve se atentar bastante, né, a questão de comparar alguns países, algumas medidas, né, a questão do lockdown, quem iniciou, de onde veio o vírus, né, aonde começou, aquele processo lá, aquela historinha do vírus, desde a China, chegando em outros países e tudo mais, a parte de disseminação, provavelmente vai ter algum gráfico, alguma imagem que aborde isso. Então é bom o aluno acompanhar, né, fazer uma trajetória, um resumo desde quando começou a pandemia até agora e o que é que a gente já tem de desenvolvimento. Uma dúvida, professor, com relação ao modo de proceder quando chega ali no local da prova. Pegou lá a prova de Ciências da Natureza, 45 questões. Como é que o senhor faria aí? Qual seria a sua estratégia? Qual é a dica que o senhor dá para o aluno? Lê tudo logo, vai resolvendo questão por questão, faz o que sabe. Tem alguma dica estratégica aí para o pessoal de casa? Temos sim. A sua pergunta também foi bem capciosa, né? Então, eu me comportando como aluno, né? Fiz Enem já várias vezes, né? E a gente nota, né, que essa maneira de proceder na hora de realizar o exame, ele é também algo muito importante. É importante que o aluno leia com atenção, grave todos os detalhes, porque muitas vezes, como eu havia dito, a resposta ela pode estar ali no meio. Algumas perguntas respondem outras perguntas que foram perguntadas anteriormente. Então, a minha dica seria ler todo o conteúdo com atenção. Aquelas que a gente tem mais facilidade, mais tranquilidade, o assunto foi fixado de maneira melhor, mais rápida e respondendo logo e deixando para trás aquelas que você ainda não tem tanta certeza, até mesmo porque você vai garantir um número de questões, já que a prova ela é cronometrada, a gente tem um tempo, né, que deve ser extremamente bem aproveitado. Para administrar bem esse tempo, é importante ler com atenção, mas acho que a questão da leitura dinâmica pode ajudar, né? Por exemplo, você vai fazer aquela primeira passagem lendo as questões, então você tem que ler com uma certa rapidez, analisando quais são as palavras-chave ali para você ver qual é o assunto que está em cada questão e vendo o que é que você domina para responder primeiro, né? Verdade, verdade. Esse passo a passo, ele é inclusive decisivo, né? Quantos alunos eles não perdem, né, muito tempo em tentando resolver algumas questões e lá na frente se deparam com questões que ele teria uma maior facilidade, mas aí o tempo já está encerrando e ele acaba perdendo questões que ele tem certeza, né, que seria muito fácil de ser respondida. Muito bem, pessoal, olha só aí, várias diquinhas que a gente trouxe desde o início do nosso programa que podem fazer toda a diferença. Tenho certeza que vocês aproveitaram todas elas. Então é isso, não tem muito o que fazer. Dormir bem, né? Não adianta agora, de hoje para amanhã, virar a noite acordado, fazendo revisão. Descanse, deixe sua mente descansada, se alimente bem, não vai inventar de se empanturrar com coisa oleosa, né, professor? E nem levar, né? Alguns candidatos, eles gostam de levar uma quantidade de comida muito grande. Pode ter algum problema gástrico na hora da prova, né? E aí vira a complicar. Então a gente não recomenda, né? Selecione bem os tipos de alimentos que você vai levar, preconize a levar água, né? Porque a gente sabe que estamos vivendo o próprio horário da prova, vai estar num horário bem quente e você pode ter uma certa dificuldade. Lembrando que ainda estamos em tempos de pandemia, né? Para evitar também contaminação.
Infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso programa aqui na tela da TV. Mas calma, é só aqui no canal 9.1. Nossa aula continua na internet por mais 30 minutos. Por isso eu te convido para vir conosco, acessar esse endereço que está aparecendo aqui no vídeo e continuar nos acompanhando, que a gente vai falar muito mais sobre ciências da natureza e trazer algumas dicas para vocês. E olha, estamos na torcida, vai dar tudo certo. Espero receber muitas boas notícias de muitos alunos que se saíram bem na prova e conseguiram alcançar a tão sonhada vaga na universidade. Vai dar tudo certo, pensamento positivo, boa prova e tchau! Conectados no Enem. Oferecimento Uninasal. Nada vai parar você. Conectados no Enem. Oferecimento Uninasal. Nada vai parar você. Fala galera, nossa aula agora continua aqui na internet. Nosso assunto de hoje é Ciências da Natureza. Só que a gente estava falando agora, no fim do programa, na TV, exatamente sobre a questão da importância da boa alimentação para prestar o exame. E aí a gente foi procurar saber o que os alunos costumam levar para a prova. Confere aí. Eu sou Rafael Bandeira, aluno do 3º ano, irei prestar o Enem pela primeira vez esse ano. No dia, eu optei por almoçar normalmente, como todos os dias, para ficar bem alimentado durante a realização das provas. E para levar ao local das provas, eu optei por levar uma garrafa de 1,5 litro de água para ficar bem hidratado, algumas barras de cereais e de chocolate para me dar energia e saciar um pouco a fome. Acho que isso é o suficiente para uma boa realização de prova. Oi, meu nome é Aline Silva e o que eu vou levar para o Enem vai ser 2 garrafinhas com água de 500 ml e chocolates e uma fruta, uma maçã para dar energia durante a tarde. Thaís, será que realmente eles estão procedendo corretamente? A gente vai saber com quem entende do assunto. A nutricionista, a doutora Iraci Sabino, conversou com o repórter Paulo Pessoa e deu algumas dicas de quais são os alimentos mais indicados para levar para o local de prova. Confira. Olha, minha gente, não tem nada mais chato do que você chegar para fazer uma prova desgastante de várias horas, como o Enem, por exemplo, e aquele seu colega de classe que está ali sentado à sua frente ou ao seu lado, passar a prova inteira fazendo barulho ao se alimentar, comendo um salgadinho, comendo pipoca, enfim, seja lá o que for. Mas o mais importante nem é isso. O mais importante é, na hora da prova, nós estarmos bem alimentados e prontos para encarar esse desafio que intelectualmente é extremamente desgastante. Mas o que comer antes de fazer a prova do Enem e o que comer durante a prova se de repente bater aquela fome? Quem vai explicar para a gente é ela, nossa querida doutora Iraci Sabino, nutricionista. Doutora Iraci, é sem dúvida uma prova muito desgastante, requer energia. O que comer antes de ir para uma prova como o Enem, por exemplo, que tem duração de 5 horas? É uma prova desgastante, é uma prova longa, que requer muita concentração. E nesse período a gente tem que se preparar durante a semana. Primeiro dormir bem, fazer umas atividades leves e ter uma preocupação em se alimentar, principalmente boas refeições. Como é que a gente começa? Principalmente dias anteriores, fazendo uso de produtos integrais, arroz integral, uso do feijão, uso do ovo, gente. O ovo tem colina, azeite, que também é estimulante, uso de chia, de linhaça, que ajuda o cérebro, melhora a memória. Então, a gente tem que começar por aí. Pela manhã, fazer um bom café. Café reforçado, café de rico, como frutas vermelhas, fazer uso de linhaça, de chia, fazer uso também, deve utilizar bastante ovo, abacate, que são estimulantes, que vai favorecer a memória. A questão do almoço. Vai sem almoçar? Não, gente. Nada de jejum. A gente tem que fazer uma comida com bastante salada. Pode usar carne branca, pode usar frango. Nada de ir sem se alimentar. Porque como é uma prova longa, você precisa ir com o estômagozinho forrado. E o que não comer, doutor Iraci, para que, inclusive, evitar uma dor de barriga na hora da prova? Até a compulsão. Evitar
comer açúcar demais. Para que açúcar? Tem gente que leva chocolate. Chocolate tem que ser amargo, a 70%, ou então cacau, barrinha de chocolate puro. Nada de levar chocolate ao leite, nada de barrinha que tem açúcar, porque vai lhe impulsionar compulsividade e não vai lhe trazer melhora para o seu cérebro. Talvez, inclusive, prejudique na concentração. Muito. O que é que a gente pode estimular na concentração? Vamos levar água, gente, se hidratar. O cérebro precisa disso. Então, vamos utilizar durante toda a prova uma longa hidratação para melhorar a concentração. E também podemos até levar balinhas de hortelã e um chicletezinho de hortelã, porque vai mascar e vai melhorar também sua concentração. Pois muito bem, minha gente. Olha, e tem um detalhe, viu? A gente não vai dar apenas a explicação, não. Agora, a gente vai para a loja mostrar produtos que você pode levar para consumir durante a prova. Vamos embora? Bom, minha gente, como prometido, estamos aqui em uma loja para mostrar para vocês produtos que são de fácil acesso e que podem muito bem ser levados para o dia da prova. Quem vai me ajudar a explicar tudo isso para vocês é o empresário Jair Guedes. O Jair, quais são os produtos, Jair, que são ideais para quem vai pegar uma maratona, uma prova de 5 horas, precisa daquela alimentação rápida durante a prova? O que é que você indica? Temos várias opções. Tem a parte de oleaginosas, né, castanhas de caju do Pará. Tem também os chips de batata doce, chips de macaxeira, tem também os chips de queijos. Todos são de praticidade, né? Aqui nós temos os chips, não é isso? Nessa parte aqui de cima, o cinegrafista já está aí de Albuquerque, está mostrando, e aí ele já vem pronto para o consumo. Exatamente, já pronto para o consumo. É praticidade, né? E também vai dar saciedade para você conseguir, né, passar as 5 horas da prova satisfeito. Mas aí a gente tem também algumas opções que são relacionadas. Nossa nutricionista Iraci Sabino, a gente estava com ela até agora há pouco e ela trazia explicações a respeito do chocolate. Ela descartou a história do chocolate ao leite e tal, mas temos opções que também são bastante viáveis, né? Temos sim. Nós temos a opção do chocolate 80% cacau, como também tem o chocolate sem açúcar e sem lactose. E aí são produtos que têm uma procura muito grande? Tem sim. No dia a dia o pessoal já consome bastante e para a prova também, para essas 5 horas, é uma excelente opção. Pois muito bem, minha gente. Para vocês que vão fazer o Enem, muita calma, muita concentração. A gente sabe que é uma prova extremamente desgastante, cansativa, claro, mas que vocês tenham uma boa prova e, claro, se alimentem bem. E para todos vocês, boa sorte. Valeu, Paulo. Professor, o senhor que é da área de saúde, essa alimentação correta faz toda a diferença no desempenho do estudante, né? Está totalmente ligada ali à concentração, ao modo como você vai responder à prova, né? Verdade. Então o aluno ele deve prestar atenção que quando a gente tem quando a gente coloca o cérebro para funcionar, né, para puxar, né, para a gente literalmente interpretar, a gente tem uma demanda muito grande de oxigênio e também de glicose. E essa glicose ela vai ser fornecida inicialmente por uma fonte de alimento. Então escolher o alimento certo, né, como foi citado ali, as barrinhas de cereais ou alguns chips como de batata doce ou de mandioca, entre outros, eles são carboidratos de cadeia longa e eles vão liberando picos, né, de glicose gradativos, que vai fazer com que ao longo da sua prova você tenha um bom funcionamento, né, somado aí à oxigenação do cérebro, e não vai te deixar com fome, não vai te deixar agoniado, nem perturbado. Tem coisa pior do que você fazer uma prova, um rói-rói na barriga, com aquele barulhinho, e sem conseguir, né, concluir, fechar o raciocínio. Então, o alimento, nessa hora, ele é extremamente importante. E aquela coisa, glicose é importante, carboidrato é importante, mas não é qualquer um. É exatamente esses que o senhor citou aí, né? Exatamente. Que tem uma atuação mais benéfica para o organismo. Verdade. Quando a gente pensa em glicose, muita gente pensa em chocolate, né? E como foi citado pela nutricionista, nós temos que observar que não é qualquer chocolate, né? Então, às vezes é até melhor o aluno investir um pouquinho mais em uma única barrinha de cereal do que comprar uma grande quantidade, um chocolate, né, que tenha um teor menor de cacau, né, que vai literalmente causar um desconforto no estudante na hora que ele estiver realizando a prova. Sempre está bem hidratado e comendo uma fonte de carboidrato, né, bem adequada aí, para que a gente consiga concluir essa prova, né, bem confortável e tendo a certeza que o cérebro já está, né, satisfeito. Viu só? É assunto sério, viu? Tem que levar a sério a alimentação, tem que levar a sério a preparação psicológica, toda a questão do conteúdo. São várias
coisas aí que estão interligadas, né? Mas, professor, as dúvidas dos alunos continuam, então coloca aí mais uma pergunta do pessoal de casa. Vamos. Boa tarde, meu nome é Joel, eu sou aluno do 3º ano da escola Senador Humberto Lucena. E nos meus estudos para o Enem sobre biologia botânica, eu tive muita dúvida sobre a composição genética das plantas. E queria saber do senhor professor se você poderia me explicar melhor essa parte. Ótima, né? Então a composição genética, né, como ele bem falou, parte muito da botânica, né? Então a cladogênese, ela provavelmente vai ser abordada, ela vem sendo abordada, né, ao longo desse período. E outra coisa que é bom, né, nisso, né, é que o aluno ele pode esperar, né, contar com algumas imagens, com algumas gravuras, e elas vão ser apresentadas como alguns quadros evolutivos, alguns degraus, né? Esses degraus vão estar relacionados com algumas características. Essas características elas podem ser exclusivas de determinadas classes, como as briófitas, ou como as pteridófitas, ou como as angiospermas, ou até mesmo as gimnospermas, presença de flores, entre outras coisas. A gente espera, né, que quando uma questão como essa é abordada na prova de ciências da natureza, ela seja acompanhada por um gráfico, por uma imagem, e a pergunta, né, a resposta da própria pergunta vai estar contida lá. Então observa direitinho, né, o que está limitado a cada uma dessas classes, a questão do modo como elas se reproduzem, a presença de semente, a presença de flores, né? Por exemplo, nas angiospermas, que foi algo na cadeia evolutiva que destaca, né, a limitação, por exemplo, das briófitas com a reprodução a partir da água, que sem a água ela não consegue se reproduzir. Então, são detalhes que vão estar presentes nessas gravuras e que, de alguma forma, vão ser abordados. Legal. Daqui a pouco a gente continua com mais debate aí sobre as questões de ciências da natureza do Enem, só que agora eu vou trazer para vocês uma história super bacana que serve de grande inspiração para os alunos que vão fazer a prova do Enem amanhã. Leandro tem 18 anos, estudante de escola pública, aprendeu inglês sozinho e ele conseguiu uma vaga para fazer intercâmbio no Canadá. E eu fui lá conferir de pertinho essa história. Confere aí. Leandro é um jovem de origem simples que passou maior parte de sua vida escolar na escola pública e conseguiu aos 18 anos estar onde muitos garotos e garotas da idade dele sonham. Por meio do programa Giramundo, do governo do estado, ele conseguiu chegar ao Canadá e viver uma experiência enriquecedora em plena pandemia. O que mais chama a atenção é o exemplo de perseverança que ele sempre deu desde criança. Leandro sempre se destacou nas escolas por onde passou e aprendeu praticamente sozinho a língua inglesa. Eu sempre procurei o mais confortável para mim. Algumas pessoas dizem que para a gente aprender, a gente tem que sair da zona de conforto. E isso não está totalmente errado, mas eu aprendi mais me colocando dentro da minha zona de conforto também. Eu procurava coisas que eu gostava, só que adaptando aquilo à nova linguagem. E também não tendo aquela seriedade de estudar com uma rotina bem clara. Eu procurava estudar quando eu sentia vontade, quando eu queria fazer aquilo, e também procurando me motivar com as coisas que estavam ao meu redor, né? Adaptar o meu cotidiano às coisas daquela língua. Assistir alguma coisa em inglês, ou ver um aplicativo nos dias que eu queria estudar, ou jogar as coisas que eu jogava, colocar em outro idioma. O jovem saiu do Brasil rumo ao Canadá em março e retornou ao país em julho de 2020. Começou as aulas de modo presencial e depois, por causa da pandemia, passou a assistir aulas online. O curso no exterior foi concluído com sucesso e lá ele aprendeu muito mais. Leandro garante que voltou para casa com uma visão de mundo bem diferente. Eu acho que a principal questão é você criar, acho que um pouco de independência também. Você saiu, sempre viveu na casa dos pais, e aí você vai para um lugar onde você tem uma família sempre cuidando de você, mas você tem um pouco de independência de tomar algumas decisões. Não tem mais os seus pais para lhe auxiliar, por mais que você possa ligar, mas é você e você. E tem que ter uma preparação psicológica, de certa forma, para isso, né? Mas eu vou ter uma pessoa muito diferente, com muitos aprendizados. Conheci coisas que acho que se eu não tivesse ido, eu nunca conheceria na minha vida.
e descobrir coisas que são realmente importantes, né? A gente acaba, por estar distante da família, acaba dando mais importância à nossa família ou a esses laços. O pai do garoto, que apresenta com orgulho os prêmios já recebidos ao longo da trajetória escolar, diz que desde muito pequeno Leandro mostrava sinais de que era um menino especial. Ele sempre se destacou, desde criança, na escola da prefeitura e também quando veio para o do estado, a mesma coisa. Sempre as professoras nos procuravam e diziam que ele era uma pessoa diferente dos outros. Às vezes até os meninos tinham inveja, né? Porque as meninas se aproximavam para ele ajudar e eles tinham assim inveja, né? O brilho nos olhos mostram bem a alegria de ver Leandro ir tão longe. Afinal, quem imaginava que um filho de um pedreiro e uma dona de casa, o mais novo de 3 irmãos, ia ganhar o mundo? Para a gente foi um orgulho, sim. Como pais, a gente não tinha condição, né, de bancar uma viagem dessa, que é muito cara. E ele se interessou e a gente apoiou naquele que pôde. Como ir para João Pessoa, para tirar passaporte. Não foi para Recife, mas ele foi com o pessoal responsável. Foi e voltou, tudo bem. Leandro é a prova de que não importa de onde você veio. Com muita força de vontade, é possível realizar sonhos. Ele recomenda a outros jovens que aproveitem oportunidades semelhantes, com coragem de viver plenamente a experiência. Não ter medo e também não ficar com medo de experimentar novas coisas. Porque às vezes a gente chega lá e às vezes não aproveita direito por medo de experimentar novas coisas. Então, vai com liberdade mesmo. Se deixa levar pela experiência, né? Viu só que bacana? A realização dos seus sonhos depende muito da sua iniciativa, da sua determinação, e é isso que a gente queria mostrar aí, contando a história de Leandro. Vê que bacana, né? E ele aprendeu, Leandro não fez cursinho, nunca fez nenhuma escola de inglês, o que era bacana era ele contando assim, que nunca para mim foi difícil, nunca para mim foi custoso aprender, porque eu buscava as formas mais confortáveis. Então eu ia aprendendo por prazer. De repente, por aplicativos, enfim, ele foi descobrindo aí o melhor jeito de conseguir ter uma fluência na língua estrangeira e conseguir aí também ter um aprendizado nas outras disciplinas que levaram ele mais longe, com certeza vão ajudar aí na carreira acadêmica de Leandro. Então, aproveitem aí esse exemplo, né? Pegar a dica de Leandro é excelente porque o cérebro, ele tem algumas chaves, né? Então, se você tranca o seu cérebro, né, se você limita, se você coloca algumas barreiras e dificuldades, né, você tem uma tendência maior de ficar amarrado, né, de não conseguir absorver. Contudo, né, se você procurar observar, né, melhor maneiras, facilidades, podcasts, outras formas de introduzir aquele assunto e facilitar, então, no caso, a oferta de aprendizagem vai ficar bem mais fácil. Então, não se limite, né? Se abra, esteja atento às oportunidades que elas podem estar aí, né, batendo lá na sua porta, né, para você poder aprender e ser exitoso, né, na sua vida e na carreira profissional. Até porque hoje as coisas estão bem mais fáceis para nós, né, professor? Acho que a tecnologia ajuda bastante, são vários recursos. O que você buscar de aplicativo, você encontra. O que você buscar de páginas nas redes sociais, na internet no geral, você encontra. Então, assim, fazer um bom uso, né, de todos esses recursos que estão à nossa disposição, exatamente para conseguir aprender de um modo mais prazeroso, né? Verdade. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Olha, a gente vai continuar agora tratando sobre ciências da natureza. Vamos voltar para aqueles slides que o senhor trouxe, professor? Vamos lá. Ele começou falando aí sobre a questão da Covid-19 e aí a gente continua no mesmo tema, tratando sobre a questão da vacina, enfim. Tem muita gente que está com muita dúvida, né? Como é que são essas vacinas, a partir de que é feita com vírus, não é feita com vírus, é proteína, é DNA, é RNA, e muitas vezes o aluno ele fica, né, imerso nesse mundo de dúvidas e a gente vai tentar agora, né, solucionar, verificar, elencar cada uma delas, que é o mais importante, para te deixar preparado. Então,
não se preocupe se você ainda tem alguma dúvida relacionada a isso. Agora a gente vai voltar para cá e solucionar essas dúvidas e alinhar aí esse seu pensamento para que você seja exitoso na prova de amanhã, tá? Vamos embora, tá todo mundo esperando pela vacina, mas vamos aprender mais sobre a vacina também, que é importante. Então, hoje, nas tecnologias que são empregadas, nós vamos ter, em média, 4 tipos, tá? Então, a primeira que trata-se de vacinas de vírus, que são subdivididas em 2 grandes grupos, que é as que utilizam o vírus inativado e a enfraquecida. O segundo tipo, que é de vacina de vetor viral, que ela tem ela utiliza o vírus replicante e o não replicante. A terceira, né, terceiro tipo, que é a vacina que contém ou ácido nucleico, ou DNA, ou RNA. E a quarta e última tecnologia que emprega, né, a vacina à base de proteínas, sejam elas, né, da subunidade proteica ou de partículas semelhantes a vírus. E a gente vai continuar vendo, né, dando continuidade aí, observando essas características e ver o que é que pode ser abordado, de que maneira isso pode ser abordado, né, na prova. Vamos para o próximo? Então, é muito importante que o aluno atente para a quantidade. Quantas vacinas a gente tem, quantas estão sendo desenvolvidas, quais estão em testes, quais são os principais testes, já que é um tema que pode ser abordado fortemente nas questões voltadas aí para a ciência da natureza, tá? Então, essa quantidade de vacinas, a gente ultrapassa hoje mais de 80 estudos diferentes, utilizando uma daquelas 4 tecnologias que a gente acabou de observar. Então, ao longo aí, né, desse mais de um ano, digamos assim, de pandemia, a gente teve esse desenvolvimento. Elas iniciaram aí, né, os primeiros estudos por volta de março e de abril já começaram a ser especulados, né, uma possível vacina, como seria abordada. Então, essa quantidade é sempre bom. Até a prova isso não vai mudar, então a gente tem um pouquinho mais de 80, né? E algumas que vão estar mais, como é que eu posso dizer, mais rapidamente sendo lançadas no mercado de trabalho, no mercado da saúde, digamos assim. Essa semana, aproveitando, né, professor, essa semana se falou muito na vacina do Instituto Butantan, que é a vacina produzida aqui no nosso país. E aí muita gente fica pensando que são poucas, né? Porque é um dado realmente importante. Mais de 80 estudos, muita gente não sabe disso. E outra questão, o senhor traz aí um gráfico cheio de cores, enfim. Estudante tem que saber ler gráfico, né? Verdade. A interpretação feita com prioridade, né, com propriedade, do gráfico vai te dar uma noção, né, de como é que você deve proceder na resposta que está sendo lá, né, exigida para aquela questão. Visto que, como eu havia dito, a quantidade de questões elas são bem elevadas e às vezes o texto é propositalmente, né, meio que extenso para meio que confundir aquele candidato que não tem muita certeza, que ainda tem algumas dúvidas. Então aqui a gente mostra, a gente observa essa quantidade, ela está bem didática. A gente tem a quantidade de cada uma das vacinas, as que são feitas com vírus, as que têm vetor viral, as que contêm o DNA ou RNA viral, né? E também as que são feitas com proteínas e entre outras tecnologias que são utilizadas, que ainda não foram muito abordadas nos artigos científicos, nem provavelmente serão abordadas no tema, né, das ciências da natureza. Então vamos lá, continuando com mais slides aí que o professor trouxe para nós. Uma das que mais promete, né, que a gente vem ouvindo falar bastante, é a da Sinovac, né? Então, a Sinovac, para quem não sabe, ela é uma vacina que ela utiliza, né, o vírus enfraquecido ou atenuado. Professor, que danado é isso? Vírus enfraquecido ou atenuado. Então, como o próprio nome já sugere, né, esse vírus atenuado ou enfraquecido, ele vai ter uma certa diferença, né? Quando a gente trata aqui, como na imagem, né, o vírus que ele está enfraquecido, ele ainda tem uma certa capacidade de se replicar, de contaminar, digamos assim, mesmo que de forma controlada. Enquanto o que a gente tem de gene inativado, ele vai estar presente, né, vai ser introduzido, né, ela é feita com o vírus e vai estimular, através do reconhecimento, né, dos linfócitos, a produção da resposta imunológica. Que resposta imunológica é essa? É a produção dos anticorpos mediante a esse contágio, digamos assim, de forma controlada.
Vamos lá, todo mundo está notando aí as dicas, né? Está todo mundo bem atento, informações importantíssimas. Nós temos mais perguntas de alunos? Temos mais dúvidas? Continua então com o slide por enquanto, né? Então a gente continua aí com mais assuntos sobre a questão do que nos espera na prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias com relação à vacina. Então vamos lá, vamos ver agora um pouquinho, né? Tem uma discussão muito grande, não sei se você vem acompanhando, creio que sim, que levantou-se ao longo do tempo uma possível incorporação do material genético viral ao nosso DNA e levantou aí muitas dúvidas, levantou aí muitos questionamentos. A própria classe científica começou a entrar, né, em conflito de ideias e isso é bom estar bem alinhado. A gente vai aprender um pouquinho agora do que, como é que elas foram desenvolvidas, como é que são esses testes e de que maneira elas podem ser abordadas como conteúdo de prova, né, da ciência da natureza. Existe uma diferença do DNA para o RNA, tá? Então a vacina que utiliza o DNA, esse DNA ele vai ser incorporado, ó, ele passa diretamente, né, pelos poros lá da carioteca, que é aquela membrana que fica mais, né, central na célula, e ele se incorpora ao material genético dessas células, do próprio portador. E a partir daí é produzido um RNA mensageiro, que vai se ligar lá aos ribossomos, que são aquelas organelazinhas que são tão abordadas, né, já que também é tema da ciência da natureza, as organelas celulares e citoplasmáticas, entre outros, tá? Então, esse RNA que é produzido após a incorporação do DNA viral, ele vai gerar essas proteínas, por sua vez, elas são liberadas e aí o sistema imunológico, né, os linfócitos vão reconhecer e produzirem aí, então, os anticorpos. Contudo, há uma diferença da que é com RNA. A que contém RNA, ela vem obrigatoriamente envolvida por um invólucro, né, uma camada lipoproteica. Essa camada lipoproteica, ela funde-se com a membrana da célula, como a gente nota aqui na imagem. Depois que ocorre essa fusão, a gente tem a incorporação do material genético, no caso o RNA. Esse material genético vai, né, produzir essas proteínas, semelhante ao que é produzida pelo DNA, e aí também ela vai estimular. São caminhos diferentes, né? São algumas características, e hoje a gente tem em média 20 vacinas nessa modalidade, utilizando ou DNA viral, ou DNA ou RNA viral, tá? O senhor conseguiria, professor, explicar bem rapidinho a questão da eficácia, que está tirando a dúvida de muita gente? Será que pode cair alguma coisa? Tudo bem que isso ficou mais já no final, na reta final agora de preparação para o Enem, mas aí o povo está muito na dúvida, né? Porque diz, eficácia é 50%, então isso quer dizer que é 50% de chance da vacina dar errado e tal. Muita gente está entendendo errado essa conta, né, professor? Verdade. Então, a questão do percentual dessa porcentagem, digamos assim, de eficácia é algo que é bem discutido, né? E tem muita gente que está com muita dúvida, com muito medo, inclusive, e não sabe como proceder. Então, quando a gente pega, né, esse percentual que está um pouquinho mais de 50, eu agora esqueço, 58%. Pouco mais de 50%. Isso, pouquinho mais, né? Não chega a ser nem 51%. Enfim, essa quantidade é a quantidade, né, de pessoas, né, de probabilidade de não desenvolver a doença. Já que um pouquinho mais de 70%, creio que 78% das pessoas que foram vacinadas, elas não chegaram a apresentar nenhum tipo de sintoma. E 100% das pessoas que foram testadas não evoluíram para um quadro grave. Chegaram a apresentar uma pequena quantidade de sintomas, mas não chegaram a apresentar sintomas graves. Então, esse percentual total, que gira em torno dos 50%, né, é justamente o paralelo entre a quantidade total de pessoas que não chegaram a evoluir para o quadro grave e somado ao percentual de pessoas que tiveram apenas sintomas leves, né? E aí no total, totalizando esse cálculo aí, fechando 50%. É uma média geral, né? É uma média geral, né? Certo. Olha, a gente está chegando também pertinho do final da nossa aula aqui no nosso programa online também, né? Na internet. E aí, professor, eu já deixo o espaço para que o senhor deixe o seu recado final, a sua mensagem de otimismo para os estudantes que estão em casa, que devem estar ansiosíssimos, já que a prova já começa amanhã, né? Verdade. Então, eu queria dizer aos candidatos, né, que fiquem tranquilos, né, que vocês sabem bem o que vocês estudaram, então sejam confiantes.
acreditem em si, acreditem na capacidade, lembrem que esse é o primeiro passo, né? Ainda é pequeno, pode parecer pequeno, porém, quando você dá o primeiro passo, né, você já se aproxima mais daquele seu objetivo, né, daquele seu sonho, né? Então não desista, se não for nesse, pode ser no próximo. Existem várias outras oportunidades aí para você. Tenha bastante calma, né? Peça a Deus, ao Espírito Santo, né, que lembre daquilo que você estudou ao longo da sua trajetória e que você vai lograr bastante êxito, né? A gente espera que todos os alunos eles sejam exitosos na área que eles escolheram. Professor, muito obrigada então pela sua participação. Realmente tenho certeza que todo mundo em casa aprendeu bastante. Eu aprendi bastante aqui em todos esses programas e também no dia de hoje sobre ciências da natureza. Relembrei muita coisa aí do tempo da escola. Gente, essa é uma fase importantíssima na vida de vocês que estão aí tentando ingressar no ensino superior, mas saibam que vocês são muito mais do que apenas uma prova de Enem. Isso é importante que vocês estejam cientes no momento de fazer a prova. Fiquem tranquilos. Né? Vai dar tudo certo, nós estamos na torcida e, como eu disse há pouco, estamos aguardando aí excelentes notícias e que vocês tenham aí uma vida acadêmica plena, que vocês possam viver essa experiência da melhor forma possível. Então, boa prova para vocês e a gente se encontra no Conectados no Enem na próxima edição. Tchau, muito obrigada a todo mundo. Conectados no Enem. Oferecimento Uninasal. Nada vai parar você.